E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e espero que tenham tido uma ótima semana. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada eu conversei um pouco com vocês sobre gêneros musicais e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre ritmo. O foco da aula mudou de novo, né? Nós vamos ter agora um pouco mais de teoria musical. E eu tô mudando bastante o foco da aula, gente, porque senão fica muito pesado, só teoria, aí vocês não absorvem bem, tá? Então, na semana passada eu falei sobre um assunto um pouco mais leve, que são gêneros musicais, e agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre ritmo na partitura e tudo mais, beleza? Bom, não sei se vocês se lembram, mas nas primeiras aulas eu dei uma explicação sobre as figuras musicais. Então, vocês têm aí uma partitura. E na partitura vocês olham as notas musicais, cada uma na sua posição, de maneiras diferentes. Então, por exemplo, vocês têm uma nota musical que ela é só uma bolinha branca, ou vocês podem ter uma nota musical que é uma bolinha preta com uma perninha. Então, você tem várias figuras para representar as notas e cada figura tem uma duração diferente. Então, naquela aula que eu dei pra vocês, eu falei sobre as figuras musicais e sobre o seu tempo de duração. Hoje eu vou retomar um pouquinho com vocês esse assunto, vou explicar meio por cima assim de novo as figuras musicais. Vou dar pra vocês uma noção de pausa dentro da música e dentro da partitura. E depois disso eu vou ensinar pra vocês como que faz uma contagem de ritmo dentro da música. Porque o que acontece? O ritmo, ele dá forma para nossa música. Sem ele, fica uma coisa meio bagunçada. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de notas, dó, ré, mi, fá, sol. Eu posso tocar esse conjunto de notas, das mesmas notas assim, de diversas formas. Então, com 5 notas, tocando a mesma sequência delas exatamente, eu posso formar várias músicas. E por isso que serve o ritmo. Você tem um ritmo certo para aquela música. Então, você deu forma para a música. Se você muda o ritmo da sequência de notas, você já vai ter uma outra música. Então, esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês gostem e vamos começar. Para começo de conversa, vamos relembrar o conceito de tempo musical. O tempo na música, ele vai ser equivalente ao segundo. Não é completamente igual, pode ser comparado para vocês terem uma base melhor. Então, quando eu falo, por exemplo, 4 tempos, uma nota vale 4 tempos, vocês vão pensar que aquela nota vale 4 segundos. Então, eu tenho a nota lá e eu vou contar para ela, enquanto eu seguro ela no piano, 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Então, a unidade de tempo musical é equivalente ao segundo, ok? Até aí, acho que tudo bem, né? Agora, observem essa partitura aí na tela para vocês. Como vocês podem perceber, as notas musicais, cada uma em sua posição, tem um formato diferente. Então, algumas aparecem brancas, outras pretas, uma com perninha, outra sem perninha. Enfim, vamos dar uma olhadinha no que essas diferenças de formas musicais significam. Vamos começar com a semibreve. A semibreve, ela é uma bolinha branca. Quando você tem uma nota em semibreve na partitura, ela vai aparecer só um círculozinho, sem nada. A semibreve, ela vai valer 4 tempos. Então, sempre que vocês verem uma nota que é só uma bolinha branca, vocês vão contar para ela 4 segundos. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, ok? Eu vou fazer uma sequência de notas no piano. Eu vou tocar 5 notas para vocês, contando 4 tempos, para vocês terem uma noção do tempo da semibreve. Então, eu vou tocar aqui dó, ré, mi, fá, sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É assim que nós contamos o tempo de uma semibreve. Então, você tem a nota e tem 4 tempos, cada nota vale 4 tempos. E é muito importante a gente lembrar, pessoal, que a semibreve, os 4 tempos da semibreve, é como uma unidade de tempo base na música. Então, normalmente, você vai ter a contagem toda voltada para 4 tempos. Então, você sempre vai ter que pensar na sua cabeça no 1, 2, 3, 4, tá bom? Mesmo que a duração da nota mude. Vocês vão entender isso melhor conforme eu vou explicando as outras figuras musicais, tá bom? Mas sempre tenham em mente que a base de tempo nas músicas mais simples
são os 4 tempos, ok? Então, você tem uma base de 1, 2, 3, 4, quase sempre, tá bom? Vamos lá, então, agora para nossa próxima figura musical. Quando a gente pega a mesma bolinha branca que forma a semibreve e adiciona uma perninha, ela vai virar uma mínima. Então, você tem a bolinha branca com uma perninha. A mínima, ela vai valer metade do tempo da semibreve, tá bom? Então, se a semibreve vale 4 tempos, a mínima vai valer 2. Então, como que você vai contar para a mínima? Você conta 1, 2, 1, 2. Naquela mesma equivalência com os segundos. Mas sempre lembrando que a unidade de tempo base são os 4 tempos. Então, como que isso ficaria no piano? Vamos lá ver. No piano, ao invés de vocês contarem 1, 2, 1, 2, 1, 2, vocês vão fazer essa contagem de 2 tempos, mas usando a unidade de tempo básica, que são os 4 tempos. Então, ao invés de vocês fazerem só contando 1, 2, 1, 2, vocês vão fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, qual que foi a diferença da mínima para semibreve? Ao invés de eu pegar e colocar uma nota só em 4 tempos, eu coloquei 2 em 4 tempos. Então, para cada nota que eu toquei, eu falei 2 números desses 4 tempos. Então, ficou 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Isso já fez a nota valer 4 tempos. Então, pegando só o Dó, Ré, Mi, vamos comparar semibreve e mínima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora a mínima. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ok? Até aí eu acho que tudo bem, né? Continuando. Quando nós pegamos agora a mínima e pintamos ela de preto, nós vamos ter uma semínima. Então, você tinha a bolinha branca com uma perninha valendo 2 tempos e agora você tem uma bolinha preta com uma perninha, que vale a metade da mínima. Então, a semínima ela vai valer apenas 1 tempo, já é um pouco mais rápida. Então, qual que é a duração da nota? É basicamente 1 segundo. Lembrando sempre da unidade básica, que são os 4 tempos. Então, vamos voltar para o piano fazendo as comparações. Para semibreve, uma nota a cada 4 tempos. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para mínima, 2 notas a cada 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, agora, para semínima, ela vale apenas 1 tempo. Então, para 4 tempos, eu terei 4 notas. Então, nós vamos contar assim para semínima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Então, para cada númerozinho da contagem que você tem, você vai ter uma nota que vale basicamente 1 segundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para encerrar as figuras musicais que são mais importantes pra gente, nós temos a colcheia. A colcheia, ela vai ser uma bolinha preta com uma perninha e tem a diferença de um bracinho. Então, bolinha preta, perninha, bracinho formam uma colcheia. A colcheia ela vai ter a metade do tempo da mínima. Então, se a mínima tem 1 tempo, a colcheia vai ter meio tempo. Então, ela é tocada ainda mais rápida, de forma mais rápida do que a nota anterior. Então, gente, como vai ficar isso pra gente no piano? Pra semibreve, nós tínhamos uma nota a cada 4 tempos. Para mínima, nós tínhamos 2 notas a cada 4 tempos. E para semínima, uma nota, ou melhor, 4 notas para os 4 tempos. Então, nós temos os 4 segundos preenchidos. E agora, como nós vamos fazer com a colcheia, que é mais rápida do que a semínima? Bom, é muito simples. A semicolcheia, ela vale meio tempo. Então, para cada 1 segundo, você vai ter 2 notas, porque meio mais meio vai dar 1.
Então vamos ver como que isso vai ficar no piano. Comparando de novo, gente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1. Agora colcheia, gente. Prestem bastante atenção. Para cada número que eu falar, eu vou tocar duas notas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Então é isso. Vai ficar, então, duas notas para cada número que eu falar. Então a colcheia vai ser mais rápida do que todas as outras figuras musicais que eu comentei aqui. Agora que vocês já relembraram o tempo de duração de cada figura musical, vamos falar um pouquinho sobre pausa e silêncio, gente. A música, ela é naturalmente formada por sons e silêncio. Então, como assim? Quando você escuta uma música, você tem a melodia e a harmonia. Vocês devem lembrar o que essas duas palavrinhas significam, e já falei bastante disso. Muitas vezes você está escutando a música e tem algum momento que a melodia ela faz uma pausa, ela dá uma parada e a harmonia continua. Ou vice-versa, às vezes a harmonia continua e a melodia dá uma parada. Como que isso fica no nosso cotidiano? Imagina que você está escutando uma música, voz e violão. Você tá assim, o cantor ele vai começar a cantar depois de um tempinho que ele tá tocando violão. Então ele começa a música, só harmonia, só o violão. Enquanto ele tá tocando o violão, a voz dele tá em silêncio, então ele tá fazendo uma pausa. Depois que ele vai entrar, então aí já entrou a voz e o violão, melodia e harmonia junto. Mais um tempinho depois, no meio da música, a melodia para de novo. Então a voz dele ficou em silêncio, mas o violão continua. Ou, às vezes, ele para um pouquinho a harmonia, faz uma gracinha com a voz e depois volta no violão. Então, isso vocês podem observar nesse videozinho que eu fiz. Então aí vocês devem ter reparado que ficou um tempinho com o cantor fazendo uma pausa na voz, que é a melodia, e tocando violão e depois retomando tudo junto. No piano, como que isso vai acontecer, pessoal? No piano você toca a melodia com a mão direita e a harmonia com a mão esquerda na maioria dos casos. Mas às vezes só a melodia fica tocando enquanto a harmonia fica parada. Ou só a harmonia toca enquanto a melodia fica parada. Mas como é que eu vou saber, assim, vendo uma partitura, que parte da música que eu posso tocar e que parte da música eu tenho que fazer uma pausa? Então, assim como nós temos as figuras musicais, para saber a duração do tempo de cada nota, nós temos alguns símbolos também que são equivalentes a essas figuras musicais. Então vamos dar uma olhadinha neles. Vamos lá, gente. Então vocês têm aí a semibreve. A semibreve vale 4 tempos. Quando eu precisar fazer uma pausa de 4 tempos, vai aparecer essa figura aí para vocês. Então você tem a pauta e você tem a linha 3 e 4. Grudadinha na parte de baixo da linha 4 vai ter um tracinho preto, meio grossinho aí, igual vocês estão vendo na imagem. Isso daí significa que naquele momento da música, você tem que parar de tocar um pouquinho por 4 tempos, ou seja, 4 segundos. Olhando aí a pausa da mínima, pessoal. A mínima tem 2 tempos. Quando você precisa parar numa música por 2 tempos, você vai ver entre a linha 3 e 4 também, mais um tracinho preto. A pausa da mínima parece com a pausa da semibreve, mas ao invés dela estar grudadinha na quarta linha, na parte de baixo da quarta linha, ela vai estar grudadinha na parte de cima da terceira linha. Então aí você vai ter um silêncio valendo 2 tempos. A semínima, ela vale 1 tempo. Quando você tiver uma pausa, um silêncio que tenha que valer apenas 1 tempo, ou seja, 1 segundo,
você vai ter esse símbolo aí, no lugar da nota. Eu não sei bem explicar o que ele se parece, né? Mas é nesse formato que vocês vão ver o tempo de 1 segundo dentro de uma música. E por último, nós temos a colcheia valendo meio tempo. A pausa da colcheia ela é um pouquinho menor e ela é uma bolinha assim com uma perninha. É parecido com uma nota musical, só que ela não fica nem em uma linha, nem em um espaço específico. Ela fica ali na palma, no lugar da nota, e ela tem essa bolinha, esse tracinho puxadinho para cima. Nesse caso, você vai ter uma pausa, um silêncio, que vale apenas meio tempo, meio segundo. Então, é um silêncio bem rapidinho, né? Bem breve. E só para não passar em branco e a gente relembrar, pessoal. As notas, elas podem ser compostas por 3 elementos: a cabeça, a haste e o colchete. Existem notas que são chamadas de notas pontuadas. Então, você tem a figura musical e um pontinho do lado. Quando aparecer uma nota pontuada, você vai contar o tempo dela como se fosse o tempo da figura musical que aparece, mais metade desse tempo. Então, por exemplo, se você tem uma mínima, a mínima vale 2 tempos. A mínima pontuada vai valer 2 tempos mais 1, então vai ser 3. 1 é a metade de 2. Então, o ponto do lado da nota, ele vai aumentar a duração dela. E isso também acontece na pausa. Se você tem a pausa de uma mínima, que vale 2 tempos e o pontinho do lado, então, na verdade, a pausa vai valer 3 tempos, ok? E por último, mas não menos importante, as colcheias, elas podem aparecer ligadinhas uma na outra. Então, ao invés de aparecer várias notinhas com aquele bracinho, que se chama colchete, eles vão aparecer como se estivessem estendidos e ligados. Então, 2 colcheias vão parecer só uma, com as 2 cabecinhas e 2 hastes ligadas por um tracinho. E por hoje eu acho que é isso, gente. Na próxima aula eu vou dar uma continuaçãozinha dessa daqui, porque eu acabei não falando como a gente lê os tempos dentro da partitura. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá? Deem uma boa estudada nessa daqui, para na próxima vocês conseguirem entender direitinho tudo que eu vou falar, tá bom? Qualquer coisa, se vocês estiverem com dúvida nesse assunto, pode me mandar um e-mail, vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. E fiquem à vontade para me perguntar aí nos comentários, onde vocês quiserem, eu estou à disposição, tá bom? Então é isso, até semana que vem, gente. Super beijo para todo mundo.